Olá, benditos! Neste capítulo, nós vamos acompanhar os últimos momentos do profeta Elias aqui na terra, antes de ele ser levado ao céu por um redemoinho. De algum modo, Elias, Eliseu e os filhos dos profetas, que eram os seminaristas da época, sabiam que Elias seria levado ao céu naquele dia. E Elias parecia estar testando a devoção de Eliseu, querendo que ele o esperasse em determinado lugar. Mas como Eliseu sabia que ele partiria para o céu a qualquer momento e de uma maneira incomum, ele queria ficar próximo de Elias até o fim, ouvir os seus conselhos e aprender o máximo possível. Este ato de Eliseu nos lembra que nós não temos como saber quando alguém que admiramos e com quem aprendemos muito será tirado de nós. É gratificante ver cristãos mais jovens que valorizam as pessoas mais experientes das suas igrejas e aprendem com elas. Um dia, esses gigantes serão chamados de volta ao lar e com eles irão as oportunidades de aprender com suas experiências. Eliseu acompanhou Elias por mais ou menos 25 quilômetros de Gilgal a Betel. Depois seguiu com ele mais 20 quilômetros até Jericó e finalmente mais 8 quilômetros até o Rio Jordão, enquanto Elias aguardava o plano sobrenatural de Deus para o fim da sua vida terrena. Nestes lugares, os dois visitaram os discípulos dos profetas. Esse grupo de homens vivia juntos em locais que hoje chamaríamos de escolas bíblicas ou seminários, que formavam uma geração de obreiros de valor, preparados para servir na obra de Deus, como Paulo ensinou a Timóteo. Quando Elias e Eliseu chegaram ao Rio Jordão, 50 discípulos dos profetas ficaram de longe, observando os dois, apreensivos sobre a partida iminente de Elias. Eles viram Elias abrir as águas do Rio Jordão, batendo nele com seu manto e fechá-las outra vez, depois de os dois atravessarem em seco. Elias então perguntou a Eliseu o que ele poderia fazer por ele antes da sua partida. Eliseu então caprichou no pedido. Ele pediu uma porção dobrada do Espírito que atuava na vida de Elias. A ideia de uma porção dobrada aqui não era pedir o dobro do poder que atuava em Elias, mas sim aquela porção que todo filho primogênito recebia por direito. Eliseu pediu o direito de ser considerado sucessor de Elias como se fosse um filho primogênito no que dizia respeito ao ministério. Ele desejava uma porção dupla do espírito interior, de coragem, fidelidade, fé em Deus e obediência que o seu mestre possuía. Elias foi sincero com Eliseu e deixou claro que ele não tinha o poder de conceder aquele pedido a ele, pois somente o Senhor poderia fazê-lo. Porém, se o Senhor permitisse que Eliseu o visse ao ser levado ao céu, seria a prova de que o seu pedido seria atendido. E assim eles continuaram a caminhar, conversando um com o outro. Talvez Elias estivesse dando as últimas orientações para o ministério de Eliseu, que estava apenas começando. Seja qual fosse o assunto, de repente a conversa foi interrompida por uma carruagem de fogo com cavalos de fogo que passou no meio dos dois e um redemoinho levou Elias embora. Enquanto via aquela grande manifestação, Eliseu gritou para Elias: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! Mas Elias tinha ido embora para sempre. Eliseu, tomado por uma emoção profunda, rasgou as suas vestes. Talvez tenha sido uma reação marcada pela tristeza da ausência permanente de Elias. É difícil acreditar que tenha havido alguma lamentação no sentido de luto, pois ele dificilmente pensaria naquele ato como sendo uma morte. Enfim, Elias havia partido. Eliseu não tinha mais o seu mentor, mas o Deus de Israel continuava sentado no trono. Daquele momento em diante, a fé de Eliseu lhe daria acesso ao poder de Deus e o capacitaria a realizar sua obra no Reino do Norte de Israel. Eliseu então pegou o manto de Elias, que havia caído no ato do arrebatamento. Pegar o manto significava que Eliseu estava recebendo o ministério de Elias, um ministério de grande poder, mas também de grande pressão e responsabilidade.
Eliseu usou o manto de Elias para abrir as águas do Rio Jordão e atravessar novamente em terra seca, declarando que sua fé não estava firmada no profeta que havia partido, mas no Deus vivo. É bom frisar que Eliseu não era um clone de Elias, mas ambos tinham uma coisa em comum: a fé no Deus vivo e verdadeiro. Por isso, o escritor aos Hebreus exorta a lembrarmos dos líderes espirituais do passado e imitar a sua fé. Os discípulos dos profetas que viram Eliseu atravessar o Rio Jordão não tiveram dificuldade em sujeitar-se a ele e aceitar a sua liderança, pois o poder de Deus era evidente em sua vida e em seu ministério. Eles insistiram em sair para procurar Elias, pensando que o Senhor poderia tê-lo levado para um outro lugar. Mas Eliseu tinha certeza de que aquela seria uma missão inútil. Mas eles insistiram e o procuraram durante 3 dias. Claro que não o encontraram e acabaram voltando para Jericó, onde Eliseu estava. Então os homens de Jericó buscaram a ajuda de Eliseu a respeito da cidade, que apesar de ser bem situada, a água não era boa, tornando a agricultura impossível e a vida muito difícil. Eliseu então pediu um prato novo com sal e o usou de forma simbólica, porque Deus lhe havia dito o seguinte: tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E assim o milagre aconteceu nas águas de Jericó. O sal em si não purificou a água nem tratou o solo, foi um milagre de Deus. De Jericó, Eliseu partiu para Betel. No caminho, uns rapazinhos saíram da cidade zombando dele. O termo hebraico usado aqui para rapazinhos engloba jovens de 12 a 30 anos de idade, capazes de discernir entre o certo e o errado. Eles zombaram de Eliseu por causa da sua calvície e por causa da sua conexão com o profeta Elias. Um jovem chamar um adulto de calvo era um grande desrespeito e repetir o apelido, falar 2 vezes, tornava a ofensa ainda maior. Enquanto o cabelo grisalho era uma coroa de honra para os israelitas, a calvície era algo raro, considerada por alguns como algo muito ruim. A ideia por trás da expressão suba seu careca ou suba seu calvo significava dizer: se você é mesmo um homem de Deus, por que você não vai para o céu como Elias foi? Que bom que ele partiu e seria bom que você seguisse o mesmo caminho. Com isso, eles zombaram de Eliseu, zombaram de Elias e do Deus a quem eles serviam. Sabendo disso, Eliseu deixou a correção para Deus, pronunciando uma maldição sobre eles em nome do Senhor. Em resposta às palavras de Eliseu, Deus enviou 2 ursas que despedaçaram 42 daqueles rapazes. Isso mostra que o grupo era razoavelmente grande e, portanto, Eliseu precisou de uma intervenção milagrosa para desmembrar aquela gangue, assustar os infratores e levar o povo a ter mais temor a Deus. Dali Eliseu partiu para o Monte Carmelo e de lá para Samaria, capital do Reino do Norte, onde morava Jorão, o filho de Acabe, que estava reinando em Israel. Lá ele se envolveu em uma guerra de 3 reis contra Moabe. E foi ele quem deu aos 3 reis a estratégia para a conquista da vitória. Esse será o assunto do nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.